Aqui no Brasil e na Europa, antes de tudo isso, estava acontecendo o Barroco e o Rococó. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são estilos aí do século XVIII que mostravam muito a burguesia e o poder da igreja sobre a burguesia, tudo aquele drama e tal, e a fé. E no Brasil isso estava bastante presente também, o Barroco, até o século XIX. E com a vinda da família real para o Brasil, eles tinham a ideia, a família real, de modernizar aqui para que o Brasil tivesse essa chance de ter a cara de uma metrópole. Mas isso não agradou muitas pessoas daqui, que eram fãs do Barroco e produziam nesse estilo. Enfim, a família real portuguesa queria que o Brasil seguisse estilos mais contemporâneos da época, que são esse próprio tópico aqui, o neoclassicismo, romantismo e realismo que estavam acontecendo lá na Europa. E aí, no século XIX também, aconteceu o surgimento da fotografia, como a gente pode ver aqui na nossa linha do tempo. Foi em 1826 o surgimento da fotografia, a primeira que aconteceu. E essa missão artística francesa, que está escrita na linha do tempo e nos tópicos, em 1816, foi o que fez surgir uma academia de arte. Eu, inclusive, esqueci de me apresentar. Oi, gente, eu sou a Gabriela Regis. Eu sou formada em artes visuais pela Unicamp. Estou terminando minha licenciatura agora. Vou acabar de me formar no final desse ano, se Deus quiser. Eu estou no cursinho desde 2019. E sou da mesma turma do Caio, que é um dos fundadores. Enfim, eu vou retomar um pouco essa parte da Revolução Industrial e Revolução Francesa, porque elas são importantes para o futuro da matéria teórica que a gente está falando, tá? A Revolução Francesa foi o que colocou Napoleão Bonaparte no poder na França e foi o grande estopim do neoclassicismo como estilo oficial daquela época na França. Porque ele gostava muito das antigas arquiteturas romanas e gregas. E porque nessa época o estudo arqueológico estava muito forte. Então eles estavam retomando esses assuntos para incorporar no dia a dia de novo. Por isso chama neoclassicismo. Clássico é algo que remete aos gregos e romanos, e neo é algo novo, então é neoclássico. Faz sentido? A Revolução Industrial aconteceu primeiramente na Inglaterra e foi o motivo do crescimento das cidades, por causa dessa mudança dos campos para cidades, para trabalhar nas indústrias. Então vamos começar a falar desses termos todos estranhos que eu estava mencionando. Primeiramente, o neoclassicismo. Como é que acontecia isso? Bom, antigamente, os artistas, digo, desde o Renascimento até ali a época do século XIX, os artistas tinham um trabalho principal que era fazer encomendas, principalmente retratos ou cenas religiosas. E aí, nessa época, no século XIX, existia uma grande rixa, digamos assim, entre a razão e a fé. Durante a Idade Média, a igreja tinha muito poder na sociedade, então a fé estava em evidência, ditando o que a sociedade tinha como valor. Só que no século XIX, foi ali a época que surgiu o Iluminismo e grandes pensadores da filosofia, da sociologia,
Como eu disse também, os estudos arqueológicos estavam muito fortes, os de linguística. Então, os pensamentos daquela época, eles estavam se fortificando bastante e se interligando. E óbvio que isso também transpareceria na arte. No caso, no neoclassicismo, imperava a ideia da razão. Ele estava mais próximo com essa coisa do iluminismo, digamos assim. Estou falando que os artistas desse estilo eram iluministas, mas o princípio da razão imperava nesse estilo. E por que razão? Porque esperava-se coisas desse estilo que eram muito certinhas. Está escrito aqui, rigor formal. É um projeto de obra de arte, não é essa emoção, sabe? É quando você desenha as coisas, planeja as coisas e tenta fazer elas acontecerem de um jeito equilibrado, harmônico, sem remeter muito ao drama, às vontades da alma, à energia. E é claro que isso teve sua presença nas pinturas, nas esculturas, mas esse estilo neoclássico foi muito mais forte na arquitetura. Aqui a gente vê a coroação de Napoleão, do artista preferido dele, o Jacques Louis David, que retratou algumas cenas do Império Napoleônico, digamos assim. E esse estilo, ele trouxe à tona esse retrato de momentos históricos que eram contemporâneos. Antes, essas coisas não existiam. Tipo, eles pintavam momentos históricos antigos que eles admiravam, tal, ou que eles imaginavam que eram. Mas aí começou a ter esse valor nos momentos históricos modernos e retratar essas pessoas como figuras heróicas. Mas não heróicas, isso é um termo mais romântico, vai. Aqui a gente vê outro retrato de Napoleão. O nome desse quadro é um pouco longo, chama Primeira Distribuição das Cruzes da Legião de Honra, em 14 de julho de... A primeira distribuição por Napoleão Bonaparte. Também faz parte do título, não está aqui. E aí a gente tem o Jean-Baptiste Debré pintando esse quadro. E é engraçado porque ele pinta isso em 1812, e aí ele vem para o Brasil em 1816, junto com a missão artística francesa. E ele também pinta quadros do Dom Pedro I. Então, a gente vê como essas coisas estão acontecendo bem eminentes, né? Bom, aqui é um exemplo de como eles se inspiravam no estilo greco-romano para fazer as artes neoclássicas. Do lado esquerdo, a gente tem uma obra de 1827, chama Apoteose de Homero, que é um tema clássico, né? Homero foi o cara que escreveu a Ilíada, a Odisseia. E do lado direito, a gente tem um afresco renascentista feito pelo Rafael, o Rafael que é um das quatro tartarugas ninjas. E aí a gente percebe o quão parecido eles tentavam fazer os princípios que os caras do Renascimento curtiam bastante, que era a harmonia, o equilíbrio, essas linhas retas, as colunas, as pessoas dispostas na cena como se elas estivessem todas calmas, olhando passivamente. As cores, elas se complementam sem trazer nada muito dramático, vibrante. É tudo muito calmo nesses quadros. Aí a gente começa aqui a ver
as influências na arquitetura que a gente tem nas nossas cidades, talvez não tanto no Brasil, mas bastante na Europa e nos Estados Unidos, que são esses grandes monumentos ou edifícios públicos que parecem muito coisas vindas de outro tempo. E porque são mesmo, elas são inspiradas em coisas muito antigas. Por exemplo, esse da direita vocês devem conhecer. O Arco do Triunfo é um grande monumento da França que teve inspiração aqui quase diretamente num monumento bem antigo de 82 depois de Cristo, isso é muito antigo, século I. O Arco de Tito. Aqui está dizendo, construído a mando do imperador Domiciano, que era do Império Romano. Ou seja, essas coisas estavam ressurgindo durante o século XIX. Claro que essas coisas que eu estou mostrando não vão cair exatamente nas provas de habilidade específicas, mas é para vocês terem uma ideia, né, do que estava rolando. Tal. E aqui a gente vê exemplos bem doidos, né? O da esquerda é uma fotografia, mais especificamente um daguerreótipo de John Plumb, da primeira versão do Capitólio dos Estados Unidos, em que ele tinha 3 cúpulas, e não só uma no meio, branca, com uma pontinha assim. Essa foto é de 1846, antes da reforma em que eles tiraram essas cúpulas do lado e colocaram uma mais alta no meio. Para vocês verem que mesmo no começo já tinha essas influências neoclássicas, tem um monte de coluna, vocês veem? Tem essa coisinha que parece um templo grego. Essas cúpulas também, eles estavam se inspirando em igrejas de Roma. Aí, do lado direito, a gente vê uma fotografia quando a Academia Imperial de Belas Artes, que foi fundada pela Missão Artística Francesa, estava sendo reformada. E aí a gente vê também a mesma inspiração, vocês percebem? Essa coisa triangular na ponta, as colunas. É bem padronizado, vocês percebem? Agora a gente chega no romantismo, que estava ali para se opor, meio que literalmente, ao neoclassicismo, porque eles não concordavam que a razão e a ordem eram o jeito de chegar a uma solução para a sociedade da época, que estava tendo grandes mudanças, principalmente sociais, já que o meio urbano estava começando a nascer e ninguém entendia direito o que estava acontecendo. E aí, esse tipo de arte, esse estilo romântico, ele é bem mais dramático. Ainda tem uma semelhança entre eles, claro, porque eles estavam acontecendo ao mesmo tempo, eles se influenciavam de uma forma. E tem artistas que a gente não consegue dizer se eram um ou outro. Principalmente aqui no Brasil, essas pessoas que vieram na missão artística francesa e pessoas que foram influenciadas por isso, ficava meio dúbio, assim, dependia muito do quadro, se as coisas estavam mais paradas, se elas estavam se movimentando mais, dependendo das cores. Tem que ser uma análise mais complexa e mais quadro a quadro. Mas, basicamente, o neoclassicismo se apoiava na razão para ditar o que o estilo ia transparecer, e o romantismo se inspirava mais nas emoções, na fé. Eles acreditavam que tinha que ter esse retorno para a fé, porque ela ia salvar a humanidade. E eles tinham... Não sei se vocês lembram da parte de literatura, mas isso foi bastante forte no campo literário. Esse sentimento nacionalista. Inclusive, na literatura teve, 3 épocas do romantismo. Não vou saber lembrar direito, porque nas artes é diferente, na arte visual. Mas nos quadros costuma transparecer esse sentimento nacionalista pela forma como as figuras estão dispostas e o tema que elas estão passando. Nesse quadro, A Liberdade Guiando o Povo, é uma representação da Revolução Francesa. A figura da liberdade vira uma mulher que está ali guiando as pessoas e
levando elas à luta, à vitória. E existe toda essa aura de cena heróica. Por isso que eu falei que herói era uma coisa heróica, era um termo que se encaixava mais aqui. Porque esses quadros, eles buscam trazer na nossa interpretação um momento dramático, um momento bem importante, para construir alguma ideia de nação, vai. Na França, isso foi trazido com a imagem da liberdade e tal, mas no Brasil foi um pouco diferente. Aqui a gente vê como que o romantismo teve um sentido um pouco diferente do da França, no sentido que eles queriam fazer a imagem do índio, do negro se integrarem mais à sociedade, só que de um jeito um pouco submisso, vai. Nessa imagem da primeira missa, a gente vê em evidência ali uma figura branca perto da cruz, um padre, né? Por mais que as figuras estejam dispostas de uma forma harmônica, não tem muitos contrastes acontecendo na cena, ainda existe uma ideia de herói nessa representação ali do padre, né, catequizando os índios, ó. E aí, essa figura do índio como um herói da sociedade brasileira também começa a emergir, só que de um jeito bastante idealizado e não muito próximo do que é a realidade, e também tentando cobrir o que tinha acontecido na realidade, né? Do grande genocídio e tal. Aí, mais um exemplo de cena heróica, que não foi tão heróica assim, que eles queriam construir para que o Brasil tivesse uma ideia moderna de nação, foi do momento do grito da independência, né? Que a gente sabe hoje que não foi nada heróico, não foi nada dramático, e nem teve todo mundo, um monte de gente assistindo, mas, enfim, Dom Pedro I queria que esse império tivesse visualidades fortes para conquistar as pessoas, até porque ele chegou do nada querendo dominar tudo, né? Então ele teve que confiar nos artistas para fazer com que a imagem dele fosse algo heróico, algo imperial. Aí eu tinha falado da arquitetura neoclássica e achei melhor trazer um exemplo da arquitetura romântica para a gente ver as diferenças. E aqui a gente tem o maior exemplo de arquitetura romântica da época. Todas essas arquiteturas, elas foram construídas para exaltar o momento de crescimento urbano que estava rolando. Então, aquele Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, o Capitólio dos Estados Unidos, foram tudo construídos nessa época para mostrar o poder e a imponência que essas nações tinham. Tipo, o Arco do Triunfo é um nome muito forte, né? Era o Napoleão querendo dizer que ele tinha sido vitorioso, que ele tinha subido ao poder com muito êxito e mostrar isso para todo mundo que passasse por ali. Então, a Inglaterra tinha sofrido uma perda, né? Esse palácio de Westminster, em 1834, pegou fogo. Ele era de outro jeito antes, e aí eles chamaram dois arquitetos, o Charles Barry e o Augustus Purin, para reconstruir o palácio de uma maneira mais vitoriosa. E eles decidiram não fazer no estilo neoclássico, eles fizeram no estilo neogótico, que é uma das vertentes do romantismo. O gótico era um estilo medieval, né, dos germanos. E aí tem uma sensação mais dramática nesse prédio, né, diferente do Arco do Triunfo, do Capitólio, que são coisas mais racionais, mais certinhas, passam uma coisa de harmonia. Aqui não, o Palácio de Westminster ele é todo pontudo.
Isso. Tudo cheio de dramas, viu? Que ele tem muitos detalhes, assim, ele é bem instigante para a vista. Acho que é isso, pode passar. Qualquer dúvida, mandei no chat. Agora é o Caio. Bom dia para todos vocês. O meu nome é Caio Paraguaçu. Eu já sou formado em artes visuais pela Unicamp e fui um dos alunos que fundou Arte Pra Quê em 2018, junto com a Isabela Line e a Lígia Zaid. Enfim, vamos que vamos com essa apresentação virtual, que é meio engraçada, assim. Mas enfim, a Gabi deu uma introdução do que estava acontecendo na Europa nessa época. Eu acho sempre bom lembrar que essas escolas, movimentos são meio concomitantes, elas acontecem ao mesmo tempo. A linha do tempo, claro, ajuda a gente a se localizar, mas é importante entender que as coisas não acontecer, tipo, não aconteceram tão marcadinhas e certas como a gente tem na história da arte, né? Mas enfim, então a gente tinha os estilos neoclássico e românticos muito fortes na Europa naquele período. Aí a gente tem a Revolução Industrial, né, que foi um acontecimento muito marcante no sentido de colocar muito um sentido prático nas coisas, né? Eu diria, na verdade, pragmático, ou seja, tudo que a gente tem que produzir, fazer, tem que ter um sentido e um valor dentro desse sistema industrial e capitalista que quer construir objetos para vender. A posição do artista nesse sentido, especialmente depois como a gente vai ver no surgimento da fotografia, fica um tanto abalado, assim, porque de repente esse artista, como a Gabi falou, que recebia as encomendas da igreja, que tinha retratos para fazer, enfim, e estava na academia, então ele tinha todo um ensino muito rígido e formal a respeito do que ele deveria pintar, como ele deveria pintar. É, então, se ele fosse fazer uma cena, tinha que ter deuses, etc., da antiguidade clássica. De repente, isso na virada com a Revolução Industrial e ao longo do século XIX fica em xeque. E é o grande start porque a gente vai conhecer nas artes visuais como o modernismo, né? E aí a gente está vendo na nossa tela o Gustave Courbet, que foi um dos artistas responsáveis formalmente por isso. O Courbet nasceu no interior da França, em Ornans. Ornans, não sei, gente, perdão, não sei falar francês. Mas ele, enfim, é de uma família de classe média, trabalha com na roça mesmo, e depois ele vai para a França em 1839. Ele vai para cursar direito, mas na verdade ele já queria ser artista. Ao contrário do Manet, que a gente vai ver um pouco mais para frente, ele segue de uma maneira um pouco mais autodidata nesse sentido. A gente tem que comentar que, claro, tem as academias, mas a gente está falando já de uma Europa com museus, né? E o museu ele é muito importante na formação dos artistas nesse sentido, porque muito do que o artista aprende indo no museu é fazendo as cópias das obras dos museus. E esses museus na Europa, eles têm artistas do Renascimento, então artistas italianos, a gente também tem artistas dos Países Baixos, artistas ingleses. Então é uma cultura visual muito rica e muito interessante para a formação desses artistas do começo, né, do modernismo. E geralmente os livros de história da arte que a gente tem acessíveis para estudar para o vestibular colocam o Courbet dentro de uma coisa que se chama como realismo, assim. Não é realismo que tenta imitar as coisas fielmente como elas são na realidade de uma maneira fotográfica,
mas a gente tem que entender esse realismo do Courbet num sentido muitas vezes casual, prosaico, coisas que acontecem no dia a dia, sabe? E isso é muito distinto daquelas obras que a Gabi Cheche acabou de mostrar pra gente. Aqui a gente tá vendo o quê? A pintura, como ela era ensinada na academia, naquele período, ela seguia todo um esquema muito rígido, né? Nessa pintura do Ingres, não sei se falei certo, tenho quase certeza que falei. Ou Ingres, como a gente popularmente chama. Essa pintura acadêmica do Ingres segue todo um esquema muito rígido, formal. No formal, a gente sempre tem que entender a construção desses personagens e do ambiente dentro do quadro, né? Então, ela tem todo um esquema de distribuição ao redor dessa figura do meio do Homero. A gente tem o anjo, tem todo esse... Sou muito francesa, tem todo esse esquema de cores muito bem equilibrado. Nenhum personagem é colocado à toa, tem todo um pensamento e uma distribuição visual muito pensada. E aí a gente indo para o nosso querido Courbet, a gente já tem, né, comparando com a obra do Ingres, a gente já tem uma coisa completamente oposta a isso. Que é o que a gente está vendo aqui nessa tela? Esse trabalho chama o Encontro, Bom Dia, Sr. Courbet. E à nossa direita a gente tem o Courbet com o seu material de pintura. A gente está num ambiente que é o interior lá da França, né? E à nossa esquerda a gente tem o cara que comprava as obras do Courbet. E ele tá cumprimentando o Courbet, tem aquele cachorrinho. É uma cena muito casual, assim, muito, entre aspas, simples, sabe? O Courbet não se pintou como um deus grego, ele não tem um anjo, não tem uma composição muito rígida, assim, né? Então, quando a gente tem que entender esse novo olhar que o Courbet, o Manet, esses artistas que vão surgir na França querem trazer, a gente tem que entender que é justamente esse olhar que está despido de todo esse formalismo, ou seja, de toda essa carga que a academia queria que os artistas tivessem na hora de construir os quadros, sabe? De ter vários tipos de obra, então a gente tem as cenas de gênero, tem quadros retratando algum acontecimento de um episódio da cultura greco-romana, e aí de repente vem o Courbet, que politicamente era rebelde, participa da Comuna, depois é exilado na Suíça. A gente tem o Courbet falando, não, eu vou pintar eu aqui, ó, no mato, toda, até, como se diz, desleixada, se a gente perceber essa barba dele comparada à barba do... Gente, vocês lembram o nome? Mecenas? Talvez. Eu trouxe aqui, essa obra não é do Courbet, ela é do François Millet, que também é um artista que esses livros de história da arte que a gente tem acesso colocam dentro do que se chama realismo. E aqui a gente tem as espigadoras, que, assim, analisando o tema da obra, está ali dentro mais ou menos do que o realismo queria capturar, ou seja, pessoas que não são deuses, que não é um acontecimento político, histórico, etc. As espigadoras são as pessoas que estão pegando ali a espiga do trigo depois que ele é cortado, né, da ceifa. Só que, diferente do Courbet, o Millet, ele ainda assim, agora falando de como o quadro é pintado, né? Uma questão de estrutura do quadro, formal, como a gente explicou, como ele é pintado. Aqui o Millet, ele ainda está muito preso às normas mesmo acadêmicas, assim. Então ali a gente tem nesse primeiro plano as espigadoras, então ele coloca duas do lado esquerdo, uma do lado direito. A gente tem uma linha do horizonte ainda no quadro, então a gente tem aqui essa primeira parte mais próxima da gente, mais escura, e aí essa linha vai ficando mais clara conforme ela vai se aproximando do horizonte.
E, Carol, volta na outra obra, por favor. Aqui o Courbet, assim, quebra com essa estrutura formal acadêmica, porque a gente aqui não tem linha do horizonte. A linha do horizonte seria a linha do horizonte, a água do Sena, só que logo à nossa esquerda a gente tem essa árvore super volumosa quebrando essa linha do horizonte, que daria estrutura para o quadro. E aí, descendo o nosso olhar, ele meio que se perde na primeira moça, e aí ele vai para outra moça que tá bem no meio, no centro do quadro, dormindo ali, fazendo a festa, né, depois do almoço. E a gente tem as cores da bolsa delas à nossa direita, e a gente tem tudo isso acontecendo. E aqui pra gente, o que fica de importante é o Courbet quebrou com aquele sistema acadêmico que estava acontecendo. Isso pra gente talvez nem pareça uma grande quebra, assim, né? Mas para os artistas e para as pessoas que frequentavam os salões, que eram as exibições que aconteciam desses quadros, tudo isso chamava muita atenção, seja pelo jeito que eles estavam começando a pintar os quadros, seja por escolher pintar pessoas comuns, tipo as meninas na margem do Sena, sabe? Não são deusas. Se fosse, por exemplo, inclusive o Argan que está na nossa bibliografia dos vestibulares, coloca isso. E, por exemplo, se fosse o Delacroix pintando o que pintou a Liberdade Guia no Povo, provavelmente essas meninas seriam heroínas da guerra. Se fosse o Ingres, seriam deusas. Então, a gente tem... Obrigado, Nalu. A gente tem sempre essa questão, né? Essa quebra com essas duas linhas e já indo para outro ponto de vista, né? E o ponto de vista aqui é muito importante. Logo ali na rabeira do nosso querido Courbet, a gente tem o Manet. O Manet não nasceu no interior da França, ele é de Paris. O Manet é bem rico. O Manet não tem interesses políticos, ao contrário do Courbet. Políticos no sentido políticos mais de esquerda, assim. Ele aprende pintura na academia, ou seja, ele tem um grande conhecimento formal a respeito disso, né? Aprendeu de uma maneira muito tradicional. Uma coisa que é muito importante para a gente compreender o Manet é que ele trabalha no Louvre. E, como eu expliquei no começo da aula, o fato dele trabalhar no Louvre significa que o Louvre é um museu lá de Paris, né? Bem grandão. O fato dele trabalhar no Louvre significa que ele entra em contato com obras de diversos artistas. Então, isso é muito, muito importante na formação dele como artista. E o George Colli, que é um professor, inclusive, da Unicamp, coloca num texto sobre o Manet isso de uma forma muito legal para a gente entender ele. Aqui o que vai tornar o Manet muito moderno, modernista, né, é que em vez dele, por exemplo, um artista do neoclássico, ele olha para esse passado, essa antiguidade, o renascimento, etc., para construir a obra dele, o quadro dele. O Manet, ele vai olhar para essas obras de diversos períodos do tempo e vai construir dentro de uma imagem mais moderna, ou seja, ele vai pintar pessoas parisienses, francesas do século XIX e vai construir a obra dele a partir dessas imagens do passado. Então, assim, o Manet, ele é o pintor da vida moderna, em certo sentido. Mas não que ele faça uma crônica, não que ele pinte as pessoas que estão passando na rua, não. Ele vai primeiro olhar para esse passado e depois ele vai construir a obra dele. E isso é muito importante para a gente entender o trabalho dele. O Manet, ele também não vai ser totalmente impressionista mais para frente, isso também é muito importante, mas ele vai ser muito simpático em impressionismo e o escândalo, junto com o Courbet, vai acompanhar o trabalho dele, em certo sentido, né? E o Manet, ele tem um trabalho, falando de pintura, muito sintético, muito, não diria simples,
mais econômico, assim. Agora vamos para as obras. Essa talvez seja a grande obra escandalosa do nosso Manet. Novamente, talvez nem tanto um escândalo pra gente, aqui falando diretamente do século XXI, mas na época essa obra estava numa coisa chamada Salão dos Recusados. Como eu expliquei, existiam salões que eram as exposições dos artistas participavam para tentar, né, despontar. E aqui eles começaram a fazer o Salão dos Recusados, que era um salão onde eles escolhiam as obras que eles consideravam as piores para tirar sarro mesmo, assim. E essa obra do Manet foi a grande polêmica, assim, porque ele pintou essa mulher nua junto com outros dois caras, assim, esses personagens parisienses, como eu falei, almoçando, assim, na grama. E isso foi um grande escândalo, tanto pelo tema, que não tem um tema, se a gente for parar para pensar, né? Quanto não tem um tema no sentido de, tipo, isso não é a Vênus, etc. Nesse sentido neoclássico, né? Quanto por o Manet aqui, agora falando da pintura, né? Não do tema. Do jeito que o Manet pintou. Porque o Manet, ele começa a ter zonas de cor na pintura mais lisas. E a gente pode perceber isso tanto no corpo da personagem feminina, que é a Olympia, uma modelo dele, durante muito tempo, quanto do jeito que ele pinta alguns corpos ali dos homens. Ele não faz uma coisa que era muito comum, que era o chamado chiaro escuro, que é uma técnica que vem do Renascimento e que justamente dá esse sombreado que faz o volume tridimensional das coisas na tela. A quebra do Manet com o chiaro escuro foi uma coisa que foi o grande motivo de chacota, assim, dessa tela na época. Porque era como se ele estivesse pintando errado, fazendo coisas muito achatadas, muito planas, né? E isso foi uma grande polêmica, assim. É também interessante a gente pensar nesse sentido de pintura, que o Manet então passa a enxergar o preto na construção das telas dele não como a sombra, né? Mas sim como uma cor que ele vai usar diretamente e vai criar uma estrutura dentro do quadro dele, né? Exatamente, como se o quadro estivesse inacabado, e isso era muito inaceitável para os padrões da academia, né? Lembra que eu falei que o Manet, ele tinha muito trabalho dele no Louvre, né? Então, aquela cena do almoço na relva, que é o quadro que a gente acabou de ver, ele tirou essa construção de personagens desse trabalho do Renascimento, exatamente dos personagens do nosso canto esquerdo inferior do quadro, que são aqueles três deuses sentadinhos ali, são deuses aquáticos. Direito, obrigado, gente. Obrigado. Do canto direito inferior do quadro. São deuses aquáticos, se a gente lembrar no Almoço da Relva, tem uma moça no fundo e tem um riozinho ali, isso foi proposital para o Manet escolher essa obra, né, para criar a composição do quadro. E também essa tela que já foi atribuída ao Giorgione, alguns atribuem ao Tiziano, tipo, o Tiziano terminou a tela também dos 1500 da Itália. E aí a gente tem o concerto campestre, e aí o que o Manet troca, né? Em vez de ser um concerto, são pessoas almoçando na grama. São pessoas de Paris, elas estão vestidas como pessoas parisienses, né? E tem o nu. Então, tudo isso contribuiu, assim, pro Manet ser muito esse pintor da vida moderna, essa coisa de pintar o que estava acontecendo e como estava acontecendo na época, né, francesa. Essa coisa de pintar também ao ar livre, muito herda-se dessa geração de quadros, né? Primeiro a gente viu aquelas moças do Senna, do Courbet,
na beira do Sena, né? Depois de almoçar, e a gente tem o almoço na relva. Mais pra frente, os artistas do impressionismo vão pintar ao ar livre, que era uma coisa muito nova, né? A gente tem que lembrar que tudo era no estúdio. Então aqui já tem os começos do nosso modernismo. Aqui é outra tela do Manet que foi muito polêmica, muito chocante. Esses artistas do começo do modernismo, eles têm uma queda assim, pelo deboche e pelo choque de costumes, né? Essa tela se chama Olympia. Olympia é a modelo que posou para o Manet. E, novamente, aqui a gente vê um nu de uma mulher francesa, parisiense. Esse lacinho, o fato dela estar recebendo flores de uma criada e o fato dela encarar a gente também, né? É uma questão sempre forte nessa tela do Manet, ela tá encarando a gente. Se a gente lembrar das mulheres que o Courbet pintou, elas estão todas dormindo, né? Manet já faz de uma forma um pouco diferente, distinta. Elas nos encara e, enfim, a história da arte diz que Olympia era uma prostituta. Então, tudo isso colabora, assim, pro choque, né? E, novamente, falando de pintura, zonas de cor lisa, assim. O corpo da Olympia tem muito pouco sombreamento, é um volume muito mais liso, mesmo no... então, é muito mais liso, mesmo no tecido da cama que ela tá recostada, assim, mesmo no fundo, é uma questão importante, isso do jeito que ele pinta, né? E também foi muito criticado por causa disso. Como eu falei, o Manet sempre tá de olho na história da arte, né? E aqui a gente tem a Vênus de Urbino, que foi da onde ele tirou a composição do quadro, só que, novamente, aquilo que eu expliquei no Almoço da Relva, né? É uma mulher parisiense, prostituta, aqui a gente tem uma deusa muito delicada, do Renascimento. Então é isso, né? O Manet quis criar imagens muito permanentes dentro da história da arte, mas ele tem toda essa questão de um jeito de pintar muito novo e um jeito muito sarcástico, assim, de tratar esses temas e quadros. E aqui, para fechar essa parte do Manet que continua no impressionismo, na aula da semana que vem, a gente tem essa obra que é de uma artista brasileira que se chama Renata Felinto. Renata Felinto é uma artista dentro do que a gente chama de decolonialidade. É uma artista negra. E aqui ela fez esse trabalho pensando na nossa Olympia e pensando em questões de racialidade e tudo isso que temos discutido. E eu acho que é importante a gente fechar com essa tela justamente para vocês irem relacionando esses trabalhos e pensando como essas imagens persistem no nosso imaginário e como elas são atualizadas pelos artistas e pelas questões que são importantes para a gente nesse momento. É isso. Agora passo a palavra para Nalu. Olá, bom dia. Vocês estão me vendo? Eu não estou me vendo, eu tô só na telinha. Tô te vendo. Eu sou a Nalu, comecei a participar do cursinho ano passado também. Ainda estou me formando e é isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre a fotografia no século XIX. Na verdade, é da metade do século XIX até o comecinho do século XX. Porque ela tem uma influência muito forte nas artes visuais, somente na pintura. Como a gente sabe, a gente viu, muitas, muita, muito do trabalho de
Como que eu posso falar? De registrar pessoas famosas, de registrar reis e não sei o que, era tudo feito pelos artistas, eram todas encomendas mesmo, encomendas políticas. E com a industrialização, e principalmente com a modernidade, vem essa ideia de a ciência fica muito forte, então tudo acontece muito rápido. E por mais que muitas correntes não pensem tanto assim nessa racionalidade tão forte, cria-se uma nova concepção de o que é ser humano. E aí a gente pode até conversar mais sobre isso em outro momento, porque isso tem muito a ver com o olhar colonial sobre as coisas, né? Porque o ser humano é aquele homem branco, cis, hétero, europeu. E ele é racional e ele faz tudo. Então, nesse momento, a gente vai acabar aprendendo muita coisa e vendo muitos artistas dentro desse escopo. É importante a gente ter esse olhar, só para perceber onde que a gente está, né? Nesse período que a gente está falando, ainda tinham regimes coloniais, mais para frente, no século XX, regimes neocoloniais e tudo mais. Então, vamos pensar. Meados do século XIX, início do século XX, a gente tem esse período marcado pelo neocolonialismo, as revoluções industriais, essa ideia de progresso, anseio pelo moderno e valorização das ciências. Nesse contexto, a física estava estudando já muita coisa da psicologia do olhar, e isso só se desenvolveu mais ainda por conta da fotografia. E aí, obviamente, vai ter uma influência muito forte na pintura. Eu estou usando agora para a gente falar sobre esse período o livro que se chama Arte Moderna, do Argan. Está na nossa bibliografia de muitos vestibulares, mas não é necessário que vocês leiam. A gente viu antes que em 1836, por aí, já estavam começando os experimentos na fotografia. É muito difícil a gente falar uma data específica em que a fotografia foi, entre aspas, inventada. Porque como estava esse espírito da ciência e da racionalidade, da modernidade e tudo mais, as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo em muitos lugares. Se a gente for ver no Brasil, agora eu vou falar muito mais da Europa do que do Brasil, porque essas influências da fotografia acabam chegando primeiro por lá, e aqui a gente tem outro contexto nesse período, outras coisas acontecendo. A gente tem vários estudos em relação ao olhar, e a gente tinha um aparato que chamava câmera obscura. Se puder passar, amiga, eu acho que é daqui a 3 ou 2 slides, tem uma imagem. Mais um? Aí, obrigada. Isso é um aparato, sei lá, um nome de como dizer, mas era praticamente uma caixa, e aí tinha um buraquinho por onde entrava a luz bate nesse espelho, e o espelho projeta o que passa, como se fosse um projetor mesmo, você consegue enxergar a imagem, é muito mágico. Nessa parte de cima aqui, em cima da cabeça do moço aí. E o que acontece? Muitos artistas usavam até para fazer pintura, para ter noção. Então, colocava dentro do ateliê, e aí no ateliê tem sempre aquele negócio, né? Você tem a pessoa que você vai usar de referência, e tem uma luz muito específica entrando. Geralmente uma luz mais dura, para fazer sombras, não sei o quê. E aí eles usavam isso para ter uma ideia de como podia ficar no quadro. A partir disso, um cara chamado Daguerre, ele vai criar o daguerreótipo. Como que isso acontece? Dentro do armário dele, ele era tipo um químico, várias paradas assim, ele não tinha muita grana. Eu acho que tinha um pouco, né? É muito difícil dar aula sem ver a cara de vocês, gente. Desculpa. Aí ele deixou uma placa lá de prata com algumas coisas dentro do armário dele. Tinha um buraquinho. Ele viu que no dia seguinte, quando ele esqueceu essa placa, ele foi abrir, tinha uma impressão de uma imagem nessa placa. E ele percebeu que talvez ele pudesse fazer fotografias com isso.
E fica um processo muito parecido da gravura, porque a placa, imagina, a gente tem uma placa, e aí tem um material nessa placa que é fotossensível, ou seja, quando bate luz, começa a gravar na placa. Então fica uma coisa, um corroído permanente. Depois que a gente passa uma tinta nesse corroído e passa para um papel, a gente tem uma imagem. Ó, esse é um processo feito com betume da Judéia, que é como fosse um fixador, um verniz, e ele é fotossensível. Só que dura 8 horas para fazer essa imagem. Então pensa, não dá para fotografar uma pessoa, né? Que é um cara chamado Niepce, não sei falar, que ele conseguiu fazer, e dizem que essa foi a primeira fotografia, em 1826. Agora a gente tem o ateliê do Daguerre. Falam que foi o primeiro registro de daguerreótipo que ele fez, esse dispositivo. A gente vai ver depois como que ele é, a carinha dele. Parece muito a câmera obscura, mas aí ele tem esse esquema, né, da placa de prata, e aí ele passa o material fotossensível por cima e deixa lá. Esse dura alguns minutos. Tá vendo como já fez uma grande diferença? De 8 horas, a gente já consegue uma imagem em mais ou menos 10, 15 minutos, no máximo 20. É um tempo, né? Mas já mudou bastante. Então, são avanços, né, entre aspas, que vão acontecendo muito rapidamente por causa da produção industrial e tal. E aí, nessa imagem, a gente vê, é tudo em preto e branco, a gente vê como a gente precisa de uma luz específica, né, para tirar essa foto, enfim. Esse daguerreótipo, né, uma fotografia. Ó, aqui é o daguerreótipo. Olha o tamanho desse negócio. Não dá para ficar carregando isso, né? Até dá, mas não é a mesma coisa que a gente fazer uma selfie, essas coisas. Ó, aí agora a gente tem essa foto que ele conseguiu tirar da vista da casa dele. Esse daguerreótipo, não é foto. Aí a gente tem esse quadradinho aqui, que é o zoom. Falam que é o primeiro registro de pessoas. Porque ele tirou isso numa hora muito movimentada da rua. Só que a gente não consegue ver, né? A gente não vê os carros, não vê nada, porque esse dispositivo não conseguia registrar coisas em movimento assim. E aí a gente tem essas duas pessoas que apareceram, e aí é um marco, né? Por causa disso. Provavelmente uma pessoa engraxando o sapato de outra. E aí você fica um tempo lá, né? E aí, a partir disso, o que a gente pode pensar? Se a gente consegue fazer alguns registros de pessoas, registros de estruturas arquitetônicas e tudo mais, a gente não precisa mais ficar encomendando. A gente faz isso em 8 minutos ou no máximo 20. A gente não precisa mais pedir para um artista fazer isso. Pensei que era um pipoqueiro. Nossa, parece muito mesmo. Carregando o carrinho e com a mãozinha não. A gente não precisa mais pedir para um artista fazer tudo isso. Então fica muito mais caro, né? É mais barato você usar o daguerreótipo. E mais para frente a gente vai ter a produção, vai ser muito rápido para a gente ter a produção já de câmeras portáteis e que já vão registrar no filme. Então já não é mais uma placa de metal, já vira uma coisa numa película, né? E cada vez mais rápido esse movimento industrial, né? A gente já vê que tem alguns fatores que fazem com que a fotografia tenha uma influência mais profunda na pintura. Porque ela dá alguns direcionamentos a partir de agora para a pintura, porque quando a gente tem essa nova estética, a fotografia, obviamente, é uma coisa estética, né? Não tem como a gente dizer também que nessa época a fotografia só vai servir para um mero registro. Atrás da pessoa que dá o clique, a pessoa forma o quadro, ela escolhe o momento em que ela vai tirar, ela escolhe a cena. Então a gente tem também um olhar por trás, é uma pessoa, não é só uma máquina, né? E aí a partir disso a gente tem algumas transformações na psicologia da visão, que são
essa coisa do quadro, a iluminação. E a partir de agora, como eu disse, muitos artistas, muitos fotógrafos agora vão começar a fazer registros de pessoas. Por um bom tempo você fazia uma encomenda, né? E as pessoas mais ricas ou antes os imperadores e tal tinham sempre registros de si. O Félix Nadar vai começar a registrar pessoas. Se a gente for parar para olhar direitinho essa imagem, é bom para a gente discutir essa relação da fotografia com a pintura. A fotografia ela também não está só como um direcionamento para a pintura. Ela também tem influências. E aí que a gente pode falar que ela é uma questão estética também. Porque se a gente for olhar, olha onde que essa mulher está se apoiando. É uma coluna grega. E vocês conseguem lembrar de algum registro de retratos que vocês já viram, de pintura? Eu sei que tem em livro de história, que eu lembro muito da minha época da escola, tem aquele do Rei Sol, acho que é Luís XIV, e a gente vê que tem bem essa questão da luz, como o tecido aparece, né? Essa coisa bem chique, posada. Porque realmente, mesmo que agora os retratos tenham cada vez ficado mais fáceis de ser tirados, mais rápido. Ó, a Bianca lembrou, é isso. Ainda tem essa coisa posada, então a gente pode pensar também como uma memória, né, dessas pinturas, e não necessariamente, aí a gente entra numa discussão, né? Então agora a fotografia pegou o lugar da pintura. Não é bem assim, eu acho que ela também abre caminhos para que os pintores possam fazer outras coisas. Agora que eles têm mais tempo, né? Já eram pessoas mais ociosas, agora que tem mais tempo ainda. A partir disso, a gente começa a poder discutir como tem diferentes valores e significados. As técnicas artísticas pictóricas, pictórica é quando a gente está falando de uma pintura, e as produzidas, as técnicas industriais e que produzem fotografias, por exemplo, imagens fotográficas, né? Com a difusão da fotografia, muitos serviços sociais foram passados do pintor para o fotógrafo, como a gente disse. Então, retratos, vistas de cidades, de campos, reportagens, ilustrações. E isso desloca a pintura como arte para o nível de uma atividade de elite. Porque se está mais barato tirar foto, se é mais fácil tirar foto, então agora a gente consegue, de certa forma, com que seja mais popular a fotografia. Aí a gente chega nesse receio, né? A fotografia tomar o lugar da pintura. Muitos autores falam que a fotografia travou a pintura e não sei o quê. Eu acho que ela foi um desafio só, e na verdade ela abriu espaço para outras coisas acontecerem. Os impressionistas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e os realistas que a gente acabou de ver com o Caio, eles têm como fosse uma tese, né? Uma ideia do que a gente pode fazer para resolver esse desafio. E eles dizem que é bem isso, a gente distinguir bem as funções da imagem pictórica, que é da pintura, que tem uma técnica específica, tem uma forma específica de se fazer, de pensar, e da imagem fotográfica. Porque por mais que elas se influenciem, cada uma tem sua técnica e linguagem mais específicas, né? E aí, a partir disso, a gente começa a perceber como, na época, muitas pessoas falavam, muitos artistas falavam que a fotografia era uma coisa que não demandava subjetividade e tudo mais, mas a gente vai ver como cada vez mais a fotografia também começa a ter expressões artísticas em si. A gente não pode dizer também que um registro de um retrato não tem por trás um olhar específico, né? Mas ainda assim tem outros experimentos fotográficos muito legais que a gente vai ver. Esse é o Courbet, outro registro de uma pessoa que a gente consegue ver que é um registro posado. Tem no próprio apoio do bracinho do Courbet
a gente tem um pano, né? Essa iluminação de ateliê muito específica, o olhar vago da pessoa iluminada, pensando. Isso é uma análise minha, tá? Dá muito para a gente pensar também no período, né? Do período moderno, dessa questão do homem como o centro da razão e tudo mais. Aí, ainda a gente está falando do mesmo fotógrafo, o Félix Nadar. Aqui dá para a gente ver também como a criatividade existe também na fotografia, né? Então a gente tem. Ele está até dando uma risadinha em alguns quadros dele fotografando, ele dando um giro. É engraçadinho, né? A carequinha dele e tudo. A partir disso, a gente pode pensar também, né? Tem essa hipótese que muitos teóricos vão falar que a fotografia reproduz a realidade como ela é e que a pintura reproduz do jeito que se vê a realidade. Isso é insustentável, porque a gente pode forjar realidades com a fotografia também, né? Tem uma fotografia muito massa, muito engraçada, inclusive, que é de um fotógrafo brasileiro, bem desse período no Brasil. A gente estava tendo o período do Império, né? E Dom Pedro II, imperador, né? Colonialista, não sei o quê. Ele era muito entusiasta das artes, ele tinha um daguerreótipo, e tem muita essa controvérsia, né? Entre o Daguerre e entre o Hércules Florence, que foi um fotógrafo também que diz que ele também inventou a fotografia. Então, para a gente pensar, né, como esses avanços foram tudo acontecendo muito rápido, do nada a gente tem muitas pessoas, do nada não, né? A história da arte é construída, as coisas não acontecem do nada. Mas tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E no Brasil, o Valério, ele faz uma fotografia de várias exposições. É quando você usa o mesmo linhazinha, né? O mesmo quadro. Tô ficando com sono, gente. Espero que vocês estejam entendendo. Do mesmo quadro, e você fotografa várias vezes nesse mesmo. E aí você consegue ver, tipo, vários Valérios acontecendo e eles fazendo várias coisas diferentes, assim, é meio engraçado. E mostra como tem um valor estético mesmo, como tem uma questão da subjetividade, da criatividade. E aí a gente pode discutir, né? Então a fotografia ela não necessariamente reproduz a realidade como ela é. O nadar também é importante dizer. Muito se diz sobre a concorrência dos fotógrafos com os impressionistas, porque como a gente vai ver, os impressionistas trabalham muito com a luz. E a fotografia é pura luz também, né? Registro de luz, questões físicas e tudo mais. Mas isso é uma mentira, porque agora a gente acabou de discutir, né? Que a fotografia também tem o seu outro lugar, são técnicas diferentes, né? Elas podem se influenciar, mas cada uma tem a sua especificidade. E o Nadar, que é esse fotógrafo que tirava retratos de pessoas, ele era muito amigo desses artistas. E ele mesmo percebeu que a estrutura fotográfica era profundamente diferente da pintura. Então, se da própria fotografia pode nascer um valor estético, não tem sentido que ela tenha valores emprestados mais da pintura. Então, aos poucos, ela começa a se desvencilhar. E aí a gente tem esse outro fotógrafo, que eu vou mostrar por último, acho que é o último slide. E ele começa a fazer experimentos para a gente ver, né, também como a fotografia pode abrir caminhos para a pintura, mesmo para outras áreas das ciências. Ele fazia experimentos, fotografava cavalos, ele amava cavalos. Nesse período, sim, nesse período tinha muita essa coisa da equitação, depois a gente vai ver muita coisa do circo. E ele fotografava em longa exposição, depois quando... Sabe em longa exposição? Quando você deixa
você deixa a abertura da câmera por um bom tempo. Então, a luz que vai entrando, ela vai registrando vários movimentos. E aí fica tipo, uma imagem toda... Ele começou a fazer isso para tentar fazer imagens paradas do movimento. Olha que loucura. E nesse período, a gente, em 1887, por aí, a gente já tinha Kodak, que é a primeira Kodak, primeira câmera Kodak, feita industrialmente, então já era um pouco mais fácil, as coisas vão... E esse fotógrafo, Jules Marey, ele é francês, então não sei falar o nome dele. E ninguém sabia pintar cavalo direito. Tem isso, porque tinha esse valor da anatomia, no período neoclássico e tudo, eles estudavam anatomia. Então, pra você ter noção, tinham alguns pintores que desenhavam por baixo todos os músculos, todas as partes anatômicas, para na hora de pintar por cima conseguir fazer o vigor dos músculos, né? E eles desenhavam cavalos do jeito que eles achavam, né? Que o cavalo andava. E aí esse fotógrafo, como ele conseguiu parar o movimento nas fotos, foi muito importante para os estudos da anatomia, não só nas artes visuais. Então tá aí, a gente vendo a fotografia abrindo espaços para a pintura também. E já vi essa fotografia em uma matéria que falava sobre cinema. Massa! Quero saber depois disso, você me passa? Passa pra gente. E aí ele começou a fazer esses experimentos e a gente consegue ver como o cavalo, ele só pisa uma patinha por vez. Eu não sabia disso, gente. Tipo, tem a hora que ele pisa essas duas, né, juntinhas, mas o galope dele, ninguém conseguia registrar de um jeito muito... Porque a gente olha as coisas, né, o nosso olho, ele não consegue travar alguns quadros. E a fotografia consegue fazer isso. Então, temos essa influência aí. Então, para a gente recapitular, na segunda metade do século XIX, a gente tem alguns fatores que fazem com que a fotografia tivesse uma influência profunda sobre a pintura. Aí ela pode dar alguns direcionamentos para a pintura e também contribuir para o desenvolvimento de correntes artísticas, principalmente aquelas ligadas ao impressionismo, que a gente vai ver na aula que vem. E a gente tem esses fatores, então, o rápido progresso técnico, que reduz os tempos de exposição da fotografia, daí a gente consegue ter esse alcance máximo da precisão, o tempo de exposição, então a gente consegue registrar uma imagem congelada. A produção industrial das câmeras faz com que cada vez mais pessoas consigam ter acesso e com que fique mais rápido esse avanço técnico, né? Eu não gosto de usar a palavra avanço, gente, por isso que eu fico fazendo... Acho que a gente tem que renovar os nossos vocabulários também, sabe? De acordo com as nossas noções de capitalismo, enfim. Então a gente pode conversar sobre isso. A gente tem também outros fatores, grandes transformações da psicologia da visão, por causa do uso generalizado da fotografia, ou seja, o nosso olhar também fica muito influenciado pela fotografia, porque agora a gente consegue ver como é o galope de um cavalo, sabe? A gente consegue sacar uma série de coisas que talvez no dia a dia, não é que o nosso olho não é nem esse julgamento de valor, né? De que o olho não consegue, mas isso gera nos nossos inconscientes coletivos outras formas de enxergar. Questões de luz e sombra, questões, enfim, do movimento. E aí a gente tem também essas tentativas da fotografia artística e as primeiras explicações da fotografia no registro de movimentos. Então é isso. Se vocês quiserem agora fazer perguntas, a gente abre esse espaço. E seria muito legal que vocês pudessem se apresentar também. E até falar, tipo, gente, vocês estão falando muita coisa de uma vez só. Porque, tipo, não é nem no sentido de achar que ninguém consegue entender, sabe? Mas a gente tá num momento
muito louco, né? A necropolítica avançando, o isolamento. Então, às vezes fica difícil de captar muita informação ao mesmo tempo. Eu acho a aula online um desafio por causa disso. Então, se vocês quiserem dar sugestões também de tempo e tudo mais, é muito importante para a gente, porque a aula. Esse é o difícil do EAD, né? A aula ela é uma construção coletiva e aqui é mais difícil da gente ter essa construção, mas é um desafio também, então a gente bora lá. Eu vou pesquisar os Valérios aqui para vocês olharem. Esse do Valério é uma que aparecia num episódio do Castelo Rá-Tim-Bum. Sim! Nossa, eu aprendi tanta história da arte com o Castelo Rá-Tim-Bum. Gente, tinha as meninas do Velázquez. Genial. Sim, e o Castelo Rá-Tim-Bum, apesar de ser uma história da arte, a história da arte, então, tem essa discussão, né? A gente Com pode certeza. Ela é uma história da arte eurocêntrica. Uhum. História de quem, né? História de quem? E é o que a gente está passando agora no cursinho, porque é o que cai, né? Mas aí lá no nosso perfil, a gente está tentando. Ai, que bom que vocês estão, que tá dando certo. E não tem, tipo, gente, não tem essa coisa de vergonha de falar que não tá acompanhando, não, tá? Tipo, por exemplo, eu mesma estou super lerda, com dificuldade de falar. Tá todo mundo assim, né? E nem que não tivesse todo mundo, também tá tudo bem, sabe? Cada um tem seu momento. Ai, que bom que tá dando pra acompanhar. Fico feliz. Porque a gente tá falando por uma tela, né? A gente não tá vendo a carinha de vocês. É muito estranho isso. Ó, a Júlia falou que tava muito desanimada com o vestibular. Gente, que bom que vocês são animados agora. Porque é isso. Ai, gente, vocês são muito lindos. Vou mostrar os Valérios pra vocês. Ai, não dá pra pôr imagem aqui. Tem um Quer que eu procure? Eu encontrei aqui na Enciclopédia Itaú Cultural. Mas seria legal, né, compartilhar a imagem. Deixa eu parar a compartilhamento aqui, que eu acho que você E consegue eu posso fazer. compartilhar, né? Isso. Boa. Eu bloqueando o rolê aqui, né? Os 30 Valérios. Sensacional. O melhor é o da frente, tipo, qual é? Ele olhandinho aqui. Trocando uma ideia. Tocando aqui, cantando. E aqui ainda tem quadrinhos. Gente, olha isso aqui. Tem uma escultura com a cara dele. É genial, gente. É muito engraçado. É muito bom. É muito engraçado também porque às vezes a gente imagina as pessoas desses séculos, das coisas que eram em branco e preto, como pessoas muito sérias e sisudas, e tipo, não, essas pessoas deviam falar palavrão, ter gíria e fazer piada igual a gente, sabe? Eu acho legal ter esse tipo de coisa pra lembrar disso também. Sei lá.